porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Alô, alô, som, 1, 2, alô. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Tantos gases lacrimogêneos ficam calmos, calmos, calmos. Basta contar com o passo, basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio.
próprio meio-fim. Inspira mais de 1 milhão. Quero ver então a gente, 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 Que se chamava moço, também se chama estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. Chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 Basta contar com o passo, basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio.
chamava moço, também se chama estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 e lá se vai mais um dia. E basta contar com o passo, basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio. Tideira, 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 tideira.
Bom dia a todos os presentes. Vamos dar início à nossa palestra. Solicito que todos se acomodem. Bom dia a todos os presentes. A Secretaria Municipal de Educação tem a honra de recebê-los neste espaço, Teatro Bento Quirino, para a formação Resolução de Conflitos, Estratégias para a construção de uma cultura de paz, que será ministrada pela professora doutora Aruna Ladva. Deixamos nossos agradecimentos a Brahma Kumaris pela parceria, em especial a coordenadora da Brahma Kumaris em Campinas, Nádia de Castro.
Diante de cenários violentos e conflituosos presentes nas relações humanas, é válida uma reflexão sobre a construção da cultura de paz. Diante disso, e considerando o importante papel da educação, é de suma importância ter um olhar mais profundo e empático para as interações sociais e educativas que acontecem nas escolas. Por isso, é fundamental buscar caminhos que nos auxiliem no enfrentamento de situações conflituosas e indesejáveis. As práticas educativas inclusivas, como círculos, rodas de conversas e outras estratégias, contribuem para o fortalecimento do trabalho coletivo e da participação de todos em busca de um ambiente harmonioso e de paz. Sobre a nossa profissional convidada para a palestra. Aruna Ladva é uma palestrante internacional, escritora e professora de meditação Hatha Yoga, nascida no Quênia e educada na Inglaterra. Viveu e trabalhou no Canadá, Estados Unidos, Turquia, Kuwait e em outras partes do mundo. Viaja regularmente para a Índia para cursos de atualização e retiros e seminários. Em 2014, recebeu o prêmio Mulher de Excelência, oferecido pela Federação de Yoga da Índia, por sua contribuição no trabalho social, por promover em suas palestras a paz e a harmonia interior. Atualmente, Aruna está no Brasil para a divulgação de seu livro Resolução de Conflitos. Ao final da sua palestra, a professora Aruna Ladva irá autografar seu livro Resolução de Conflitos. Cabe lembrar que a lista de presença está disponível ao lado do buffet, no piso de baixo. Agora, nós vamos assistir um vídeo produzido pela Brahma Kumaris. Obrigada a todos. O mundo se transforma a todo instante. A cada dia, novos pensamentos, tornando tudo mais rápido, objetivo e concreto. Mas a verdadeira transformação é aquela que conecta pessoas com sua essência, trazendo equilíbrio, clareza e boas energias. É assim, transformando o mundo através da meditação, que a Brahma Kumaris celebra 40 anos no Brasil. E a Brahma Kumaris teve uma influência profunda na minha vida. Sempre trouxe para a minha consciência a importância dos valores humanos. Foi através de vocês, meus mestres, meus amigos, que eu encontrei na minha vida o tão sonhado equilíbrio. Qualidade de vida e projetos especiais que visam a saúde física, mental e espiritual. Pois quem medita, transforma e se transforma. Muito da formação da minha família, dos nossos valores, da maneira como a gente leva as coisas, e o que me fez prosperar como ser humano, eu tirei desses 40 anos da história de vocês. Então, obrigada, gente. Fundada por Prajapita Brahma na Índia em 1937, difundiu seus ensinamentos por mais de 110 países em todos os continentes, tendo um amplo impacto em muitos setores como uma ONG internacional. E foi em 1979 que o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a iniciar as atividades da Brahma Kumaris, que logo se expandiriam em todo o país. Hoje, está presente em quase todos os países latino-americanos. Eu recebi um convite para vir para o Brasil. Nem sabia onde era o Brasil. Aprendi a língua, cheguei com pouco dinheiro, $200, e encontrei aqui um povo muito cooperativo. De ajudar as pessoas a entenderem o que era a meditação, que naquela época éramos pioneiros aqui.
Basicamente, a meditação é você retornar à fonte da consciência. Mas essa fonte entre alma e Deus é o que é Raja Yoga. E Brahma Kumari se estabeleceu justamente para facilitar o entendimento disso. Transformando milhares de pessoas através de seus programas de apoio, em universidades, hospitais, empresas e organizações, com o apoio de dezenas de voluntários que ajudaram a construir uma história de muito trabalho e dedicação. A experiência que eu tenho nessas 4 décadas é de ter tornado a minha vida significativa, junto com uma imensa gratidão a Deus e a todos aqueles voluntários que participaram nesses anos todos da criação dessa história de sucesso. E a cada um de vocês que quiser tomar benefício e também participar dessa onda de transformação, sejam muito bem-vindos. Por esse motivo, a BK no Brasil recebeu inúmeros méritos de reconhecimento público. Entre os reconhecimentos, o mais importante foi o título de Mensageiro da Paz pela ONU. Eu sugiro fortemente que você sempre deixe o seu coração aberto para você viver em paz. Se você tomar essa decisão, a Brahma Kumaris é o melhor caminho. Om Shanti. E é com esta força que a Brahma Kumaris celebra seus 40 anos de atividades no Brasil, com a força de quem se renova cada dia ao ver um sorriso. Transformando o mundo, construindo relações saudáveis e reconectando pessoas à fonte de amor, Deus. Brahma Kumaris, 40 anos meditando no Brasil. Antes da nossa palestrante, convido o diretor de apoio à escola da Secretaria Municipal de Educação, Charles Durães, ao palco. Bom dia a todas e todas. Bom, eu vou ser bem breve, eu vou ocupar esse espaço aqui só para fazer alguns agradecimentos em nome da Secretaria de Educação. A gente está muito feliz, né, de poder compartilhar esse momento com vocês. Eu acho que essa troca é uma coisa muito importante que vai trazer para a gente conhecimento, paz, enfim. E essa temática ela é muito cara nos dias de hoje, no meio que a gente está, no meio da educação. Recentemente nós acabamos de sair de uma pandemia, né, de uma situação em que a saúde mental de todas as pessoas, de alguma forma, foi afetada. E quando você traz um outro tipo de conhecimento, eu acho que isso enriquece, isso ajuda a gente a lidar com essas situações que a gente vive hoje no cotidiano, na escola, né? E o tema que a professora Ladva vai abordar, mediação de conflitos, isso é totalmente sinérgico com o que a gente precisa trazer pessoas, conhecimentos, para a gente lidar com todas essas situações. Então, assim, a gente é muito grato, né, de poder ter essas pessoas aqui, tá? Essa filosofia, trazer para a gente esse conhecimento para agregar ao nosso cotidiano. E isso também eu acho que até o conhecimento em si, ele tem que ter o viés de inclusão. As pessoas pensam, mas a gente está ali no meio educacional. Sim, tem uma relação. Nas nossas escolas a gente fala muito da cultura de paz, de conflitos. E eu acho que todos os olhares que a gente puder trazer de pessoas que têm experiências, que têm vivências, é importante para a gente. E o outro caminho que é o autoconhecimento também. Nós, no desenvolvimento, nós como seres humanos. Que afinal de contas nós somos humanos, estamos ali nas relações humanas. Então,
Eu acho que isso é de um valor inestimável. Assim como outros trazem também, mas hoje a gente é um tipo de conhecimento especial. Então eu quero agradecer as pessoas da rede municipal, aos profissionais da rede municipal que se prontificaram a estar aqui para participar, para absorver todo esse conhecimento. Em nome do professor Tadeu, do secretário de Educação, né, de estarem aqui utilizando esse espaço, que é um espaço nosso, um espaço de cultura, né, para receber esse conhecimento aqui hoje. Agradecer também aos colegas que trabalharam muito para estar isso aqui, a Rosane, que trabalha com a gente lá na arquitetura escolar, o Fausto, a Daiane, a Renata. Bom, tem outros profissionais, se eu não citei alguém aí, sintam-se contemplados, porque muita gente, para ter essa palestra aqui hoje, muita gente trabalhou. E em especial ao Instituto Brahma Kumaris, a professora Ladva, tá? Que estão aqui nos ajudando nessa parceria, tá bom? Então, a palavra eu acho que é gratidão mesmo. Colocar aí a questão da gratidão, a gente tem gratidão por poder estar aqui, por poder estar vivo, por poder estar compartilhando aqui, e gratidão por tudo. Enfim, é isso. Obrigado. Então, com vocês, chamo ao palco a professora Ladva, que falará em inglês, mas teremos tradução consecutiva pela professora Mariane Orsi. Muito obrigada. So we'll begin with a greeting of peace, which is Om Shanti. Om Shanti. Vamos iniciar com a nossa saudação de paz. Om Shanti. So this is already a conflict, right? The microphone is a conflict. Este já é um conflito, o microfone sendo um conflito. So it's a wonderful topic and we've got wonderful people. É um tópico maravilhoso e temos pessoas maravilhosas aqui. And let me say that I took up this topic. Can you hear me? Yes. Yeah. I took up this studying this topic purely for personal. E eu gostaria de contar para vocês que eu tomei esse tema por razões pessoais, esse tema de resolução de conflitos, a princípio. Because I thought, what would it be like if I had some tips and tools to manage my life better? E eu pensei, como que seria a minha vida se eu tivesse algumas ferramentas, algumas dicas que eu pudesse administrar a minha vida. And then, you know, once I started with a few modules, then you develop the interest to have more and more. E conforme eu fui desenvolvendo alguns módulos, eu tive interesse em continuar desenvolvendo mais e mais módulos, fazendo esse estudo. So although I am a conflict negotiator, but I was never interested in resolving two people's conflict. Apesar de ser essa negociante de conflitos, né, eu nunca quis, na verdade, resolver o conflito entre duas pessoas. I was more interested in giving each one their own tool set in how to deal with conflict. Ela estava mais interessada em entregar para cada uma dessas pessoas
as ferramentas para que elas resolvessem os seus conflitos. And so those who do read English, there's a free download of the book on my blog. You can download and just print it or have a PDF. Então, no blog dela, tem esse livro, só que ele está em inglês e você pode fazer o download dele. And so I'm going to talk about some of those concepts, some of those tips and tools about conflict. Of course, it's a big subject that we can't cover in 1 hour, but I will try to do my best. Ela falou que é um tema extenso, que ela vai fazer o melhor que ela puder para em 1 hora ela falar de algumas dicas, de algumas ferramentas que podem ser úteis na resolução de conflitos. So firstly, we have to accept that conflict exists, and it exists from day one. Então temos que ter isso em mente, que o conflito existe, e ele existe desde o primeiro dia. Even the baby who's crying for her mother's love, her mother's milk, a nappy change, she's in conflict. E mesmo o bebê que acabou de nascer, ele chora, né? Porque ele quer se alimentar, ele quer o amor da mamãe, né? E isso é um conflito para ela. So according to the, which is where I studied it in Vancouver, according to the Justice Institute of British Columbia, the definition of conflict is... E então, no Canadá, no Distrito de Colômbia, onde ela estudou, a definição de conflito é... opposition of needs, values and wishes. É a oposição de valores, de necessidades e desejos. So in other words, I want something that you have. Em outras palavras, isso quer dizer que eu quero algo que você tem. Isso gera Isn't that when conflict begins? Não é assim que um conflito se inicia? There's one chair. Tem uma cadeira. And two people want the same thing. E duas pessoas querem a mesma coisa, a cadeira. So always to recognize that what is the source of conflict. Então sempre reconhecer qual é a fonte do conflito. And for that, again, I need to do some inner work. E para isso eu preciso fazer algum trabalho interno. So inner work is really about looking at what is it that triggers me in life. E esse trabalho interno, na verdade, é observar em mim mesmo qual é o gatilho que faz com que eu tenha esses sentimentos na vida. Do you understand this word trigger? Vocês entendem essa palavra? It's on the gun, yeah? So something happens Algo and acontece, I get affected. E eu me sinto afetada, fico afetada. And so in meditation, in reflection, sitting with myself, I have to look at my strengths and weaknesses. E na meditação, nas minhas reflexões, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e perceber quais são as minhas fraquezas. So I know what are my weak points. E aí, assim eu vou conhecer os meus pontos fracos. So for example, if I don't like the voice of authority, then I need to be conscious that now I'm going to be confronting a voice of authority, and so let me manage my feelings. Então, por exemplo, se eu não gosto da voz de autoridade, né, e eu vou estar face a face com algo assim, então eu preciso me controlar em relação a isso. And a part of inner work is about building respect for everyone and everything around you. Além desse trabalho interno, é importante ter respeito por todos que estão ao seu redor. Because if you're going to be trying to resolve a conflict with someone, you first have to have some kind of respect that it's going to work out. Porque se você vai resolver algum conflito com alguém, precisa existir respeito de alguma maneira. So if me and Marian had a conflict, I need to first trust that we can make it work. Então, se existisse um conflito entre eu e ela, eu preciso acreditar que vai funcionar essa conversa, que precisa ter respeito para funcionar. So there's hope, there's possibility,
there's a willingness, Então, existe esperança, existe vontade, existe a possibilidade and also some kind of respect, even though I may disagree, but some kind of respect to sit in the same room and to discuss this conflict. E então, mesmo que eu discorde de algo, por exemplo, de mim, né? Ela diz que precisa existir o respeito para se sentar juntas e resolver. Because if that inner work hasn't been done, then when I begin to speak to her, the tone, the voice, the volume, the words are going to come out all very different. Porque se não existir algum tipo de trabalho interno em mim, a hora que eu me sentar com ela, algo diferente vai acontecer. Então, as minhas palavras, o meu tom de voz, a maneira de me expressar, né? Tudo isso faz parte desse contexto que demonstra o que eu estou sentindo. So how do you talk to somebody you love? Como é que você fala com alguém que você ama? Do you shout at them? Você grita com eles? You talk to them so sweetly. Você fala com eles docemente. So too, I have to talk sweetly to my enemy. Então, eu também falo docemente com meu inimigo. And I do that because from inside, I'm emerging that goodness. My goodness is emerging. E eu falo dessa forma porque a minha bondade está surgindo, emergindo de dentro de mim. So this is the whole first part of inner work. Então, Changing my thoughts and feelings about the person and the situation. Então, essa seria a primeira parte, né? O trabalho interno, a mudança dos meus pensamentos, dos meus sentimentos em relação às pessoas. Now, the real conflict Então, o conflito verdadeiro, real, is not out there. não está lá fora. It's in here. Está dentro. So if I were to show you an iceberg in the water, se eu tivesse que mostrar um iceberg na água para vocês, about 75-80% of the iceberg is below the water. De 75% a 80% desse iceberg está abaixo da água, está dentro da água. So is the iceberg moving in the direction of the air current or the water current? E em que direção que esse iceberg está se movendo? Ele está se movendo na direção do vento ou ele está se movendo com a força da água internamente? Any answers? Qual seria a resposta? Com a força da água, the water current. Because the greater mass is the water, under the water. Porque a massa maior está debaixo da água. So it's the same for us. E é a mesma coisa para nós. What's going on outside is a reflection of what's going on inside. O que está acontecendo do lado de fora é um reflexo daquilo que está acontecendo dentro de mim. My thoughts, my feelings, meus pensamentos, meus my sentimentos, as minhas percepções e atitudes, as minhas ideias, my motivations, a minha desires, motivação, os meus desejos. All this is actually directing, Tudo controlling isso my words and my actions. Dirigindo, controlando as minhas palavras e as minhas ações. And that's why it's so important to keep checking from inside out. E por isso que é tão importante verificar sempre a parte interna de como eu estou. So what are some of those internal things that I need to change? Quais são algumas das coisas internas que eu preciso mudar? Okay, what's the first thing that happens when I have conflict? And that is, I get angry. A primeira coisa que acontece quando existe um conflito, o que é? Eu fico brava, não é? You agree? Com raiva, brava. Vocês concordam? Anger is actually a secondary emotion. E a raiva, na verdade, é uma emoção secundária. There's a primary emotion that's affecting me. Existe uma primeira emoção que está me afetando. Yes. Which is
then coming out superficially as anger. que está saindo superficialmente como raiva. So mostly it's something to do with feeling insult, feeling disrespect, feeling out of control. Isso tem a ver se sentir desrespeitada, insultada, fora do controle. Because anger is all about control. Porque a raiva tem tudo a ver com controle. Just check every time you've got angry, it's about trying to control the situation. Verifique toda vez que você ficou com raiva, você estava tentando controlar uma situação. Other people are not doing what you want them to do. As pessoas podem não estar fazendo aquilo que você quer que elas façam. So how do we define difficult people? E como nós definimos, então, pessoas difíceis? They do what we don't want them to do, Eles and they fazem, don't do what we want them to do. eles não fazem o que queremos e fazem aquilo que não queremos. Yeah? Sim? But they're different, they're separate. Mas eles são diferentes, são separados. I cannot remotely control everyone. Eu não posso controlar com um controle remoto todo mundo. And so what do I have to do? E o que eu tenho que fazer, então? I have to control myself. Eu tenho que me controlar. And so the real absolute self-control is being at peace with the self. Então, o controle absoluto é estar em paz comigo mesma. And for this, I have to take time out. E para isso eu preciso de tempo. I have to make time. Eu tenho que criar tempo para mim. You know this example of Stephen Covey, the management guru, and he's talking about taking time to sharpen the saw. O Stephen Covey, que é um guru, né? Estuda emoções, ele fala que você precisa de tempo para alinhar a alma. So he gives the example of this man, he's trying to saw the tree, and his saw is blunt, and it's taking so long. So somebody looking on says to him, why don't you take half an hour and sharpen the saw, and then you'll get your job done quicker? Então existia esse homem tentando cortar uma árvore e ele tinha uma serra que estava cega. E ele estava ali por muito tempo tentando cortar a árvore e ele não conseguia. Então veio alguém e disse, por que você não afia a sua serra, né, de forma que você economiza tempo e pode cortar a árvore mais rápido? And this man says, I don't have time, I don't have time. E esse homem falava, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer isso. So he's happy in knowing that he's doing something. Esse homem cortando a árvore, ele estava feliz só por saber que ele estava ali cortando a árvore. He thinks taking time, mesmo levando muito tempo, replenish or resharpen the saw is a waste of time. E a mesma coisa, se acha, né, que você afiar, né, a alma também é perda de tempo. And so we apply the same theory to us. Aplicamos essa mesma teoria a nós. We think that by doing, we are better off. A gente pensa que estar fazendo é a melhor coisa. Because we are so production driven. Nós somos dirigidos pela produção de coisas. But honestly, if we just take a bit of time out, just a few minutes a day, just taking time out, being in control of my thoughts, I'll be able to be more efficient. Mas se eu tomar tempo, alguns minutos do meu dia, né, eu vou conseguir um resultado melhor. Okay, so opposite of anger is to be at peace. O oposto da raiva é estar em paz. And this is really something, of course, we love to work on this, right? Nós amamos trabalhar com isso. Because when you can manage yourself, then you can be okay in any situation. Porque quando você consegue se administrar, você vai ficar bem em qualquer situação. Okay, let's look at ego now. Ego is the other major emotion that comes up in conflict. Vamos ver o ego agora, né? O ego é a outra emoção que surge num conflito. Okay, so imagine there's a narrow road. Vamos imaginar que tem uma rua estreita. Only space for one car.
E tem espaço só para um carro passar. So I'm driving my car, Marian's coming from the other side. Ela está dirigindo o carro dela nessa rua e eu estou vindo do outro lado também, com o carro. Who's going to give way? Quem vai dar passagem? Who's going to crush their ego first? Quem é que vai acabar com o seu ego primeiro? Who's going to go back and say, okay, it's okay? Quem que vai para trás e vai falar, venha, pode passar? Who is rich in time? Quem é rico no tempo? They can say, yeah, you go first, it's okay. Você pode dizer, você vai primeiro, está bem. So these things happen really for us to crush our ego. Essas coisas acontecem para a gente bater, acabar, destruir o ego. Ego is all about building a self-image of myself. O ego é algo usado para construir a minha própria imagem. And Freud says we develop the ego from 2 years old. E Freud diz que desenvolvemos o ego a partir dos 2 anos. You know, when the little boys or girls start saying, this is mine and I'm the Superman, and this sense of identity of who I am and what is mine now. Então, um pequenininho de 2 anos diz, isso é meu, eu sou o poderoso, acha que é o super-homem. Então, tudo isso começa muito cedo. So this ego makes us so serious in life. E esse ego nos torna tão sérios na vida. Ego doesn't like fun. Ego doesn't like lightness. O ego não gosta de brincadeira, não gosta de leveza. Ego wants everything predictable. Ego gosta de tudo que é previsível. And when it's not like that, e quando não é dessa forma, then it takes the support of its friend, anger. Aí o ego toma o suporte do seu amigo, a raiva. Because if I raise my voice and I scream and shout, Porque then maybe things get done, right? Se eu aumentar a minha voz, se eu gritar, pode ser que algumas coisas funcionem, aconteçam. So what's the opposite of ego? E qual é o oposto do ego? What do you think? O que vocês pensam que é o oposto do ego? You can speak to me. Generosity? Generosity, okay. Super ego? Super ego? Well, no. Não. Anybody else? Alguém mais? Oops. Autoridade? Authority? Oh, desculpa. The other one, she's saying. What's the other one? Altruism. Altruism. Yeah. Okay. In our understanding, opposite of ego is self-respect. No nosso entendimento, o oposto de ego é autorrespeito. See, in conflict situations, em situações de conflito, we have 3 basic states. Nós temos 3 estados básicos. There's the aggressive, o agressivo, assertive, o assertivo and passive. E o passivo. So, ego is very high in aggressive behavior. O ego tem comportamento agressivo muito grande. So, this aggressive behavior is I win and you have to lose. E esse comportamento agressivo é assim, ó, eu ganho e você tem que perder. Passive behavior. O comportamento passivo. I'll let you win. I don't mind losing. É aquele que deixa você entrar e que não se importa de perder. And then the assertive behavior. E o comportamento assertivo. That you will win and I will win. É aquele que diz eu vou ganhar e você vai ganhar. So this is the self-respect. I respect myself and I respect you. E esse é o autorrespeito. Eu me respeito e também respeito o outro. So everything can be said nicely.
Tudo pode ser dito de boas maneiras, using the right words, the right tone, usando as palavras certas, o tom certo, respecting yourself, se respeitando and respecting the other person. e também respeitando a outra pessoa. So if you come to me and we're good friends, Se você vier a mim e somos bons amigos, and you want to borrow my car, e você quer emprestar o meu carro, how do I say no? como que eu falo não? I want to say no, Eu quero dizer não, but I don't want to hurt you. mas eu não quero machucar você. How do I say no? E como eu falo não? With love. So what are the words? Oh, somebody saying you can lie, you can make an excuse. You can lie. Not her, but the major part of the people say something like that. Yeah. They give an excuse. Yeah. Because truth hurts, no? Porque a verdade machuca. Yeah. What did she say? O que você fala? Oh, she's Don't saying, mind. don't mind, but I can't do that. Yeah. Sim. So it's the way you say it, isn't it? É a maneira como você diz. Ela está dizendo para não erguer a voz, como a sister Aruna falou. Yeah. So I would say, okay, I did lend it to you last time. Eu diria, ok, eu emprestei para você meu carro uma And it última came vez. back dirty. E ele voltou sujo. And the tank was empty. The tank, did you say? Was empty. The tank. The petrol tank. Yeah. E estava sem gasolina. These are facts, right? São fatos. Say it without emotion. Dizer essas coisas sem emoção, sem colocar emoção. When we say it with anger, Quando dizemos com raiva, they're reading my anger, they're not reading the words. a outra pessoa lê a minha raiva, a pessoa não lê as minhas palavras. When we get angry, other people feel responsible for my anger. Quando nós estamos com raiva, a outra pessoa se sente responsável pela minha raiva. So they start worrying about the anger emotion and not the subject itself. E aí eles começam a se preocupar com a raiva e não com o assunto em si. And then that's why there's no communication happening. E é por isso que não há comunicação, não acontece a comunicação. So yeah, I say it very neutral. I say it in a matter of fact way. And then I say, so yeah, these are the reasons that I don't feel comfortable giving you my car. E ela diria nesse tom de voz, de forma neutra, né, que não emprestaria, mas porque realmente outras coisas aconteceram. So any example in your life, there are ways to say it. We just need to learn how. That's all. Em outras situações, qualquer situação que seja na sua vida, né, é só mesmo a maneira de se colocar, maneira de falar. So yeah, manage the ego by staying in your self-respect. Então eu administro o ego ficando no meu autorrespeito. So that means respecting my peace, Isso quer respecting my dizer calm. respeitando a minha paz, a minha calma. I don't want to get angry. Eu não quero ficar brava, com You raiva. know what happens? They make the mistake. Sabe o que acontece? Eles cometeram um erro. And we get angry. E nós ficamos bravos, And com we're raiva. the ones who suffer. E nós somos aquele que sofremos. They made the mistake. They should suffer, no? Eles cometeram um erro, eles que deveriam sofrer. No, we suffer. Não, mas nós sofremos. So no, mind yourself. Yeah? Então, cuide de você. Okay, another big part of conflict resolution is taking responsibility. A outra parte grande é de tomar responsabilidade em relação à resolução de conflitos. And in English, I don't know how it is in Portuguese, but in English we say ability to respond. Em inglês se diz a habilidade de responder, de dar uma resposta. When you're able to respond with the right feeling
to every situation. Quando você é capaz de responder com os sentimentos certos para cada situação. Let me just clarify here. So we don't want to be in emotion. We want to be in a feeling. Nós não queremos permanecer na emoção que oscila. Nós queremos ficar num sentimento que é linear, que é contínuo. Yeah, emotion is up and down like a roller coaster. A emoção vai para cima e para baixo. I feel good one minute, I don't feel good, I'm moody. I say yes one minute, no one. This is emotion. Depende muito do nosso humor, né? Fica oscilando. We want to be stable. Nós queremos ser estáveis. Consistent. Consistentes. So yeah, respond. So there's a difference between react and respond. Existe uma diferença entre reagir e responder. React in English is to replay, to redo it again. Reagir, em inglês, react, quer dizer outra vez desempenhar o papel. É a mesma coisa em português, né? So what happens is, agir novamente. So what happens is, first time something happens, we all have a certain amount of tolerance, right? Quando algo acontece pela primeira vez, nós temos uma certa tolerância. Yeah, somebody comes, they leave their things in your place, they leave their dirty coffee cup. I mean, if they do it first time, we're pretty tolerant. Então, se tem alguém na sua casa e vai deixando as coisas espalhadas, a xícara de café suja num lugar que não é apropriado, então você tolera pela primeira vez. Or you're working and somebody wants to come and talk to you. Ou você está trabalhando e alguém vem e quer falar com você. But when it keeps happening again and again and again. E quando continua acontecendo de novo, then we start to react. Então começamos a reagir. Because we know now what's going to happen. Porque agora a gente já sabe o que vai acontecer em seguida, né? We're already playing it in our mind. E você já tem isso na sua mente, já tem esse filme na mente. And so, like a tsunami, our emotion is already rising. E como um tsunami, a nossa emoção vai se elevando, vai so aumentando. Now they've just come to my door. Então agora eles chegam na porta. They haven't opened their mouth. Nem abriram a boca. And I say, stop. E eu digo, pare. Yeah. Pare. 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 Ela está aprendendo português. And what happened? That's a reaction. E o que acontece? Essa é uma reação. So what is respond? Então, o que é responder? Dar uma resposta. So in English, ponder. Ponder means to think about it. Ponder, em inglês, de respond, né, quer dizer pensar sobre aquilo. Let me just wait. Let me be patient. Let me see the scene unfold. Pode ser ponderar, né? Deixa eu imaginar como é que essa cena vai continuar. Maybe it's going to be something different this time. Pode ser que seja alguma coisa diferente dessa vez, que não vai ser igual. And then when I'm calm, then again I'm able to have more discrimination power. Então, quando eu estou calma, eu posso ter mais poder de discernir e de discriminar. They say that when you are at the height of your anger, dizem que quando você está no topo da sua raiva, so there's a trigger, then your emotions, right? So escalation of emotion, then there's the actual anger. That's the height of the anger. Existe o gatilho, né, que faz com que você sinta raiva, e essa raiva vai aumentando. And then, of course, de-escalation, then you realize, and then there's depression, there's regret. Aí, quando você chega no topo, você vai depois percebendo e depois vai se arrependendo. So they say when you are at the height of your anger, you are at the trough of your discrimination power. E então, quando você está no topo da sua raiva, né, você está lá na parte baixa do seu discernimento, da sua discriminação. In other words, there's such a big gap between what you're thinking and what you're doing. Existe, na verdade, um espaço tão grande entre aquilo que você está pensando e aquilo que você está fazendo. And that's why when people commit crime,
they don't realize what they've done. E por isso que as pessoas que cometem um crime, elas não percebem, elas não realizam aquilo que elas fizeram. They think somebody else did it. Eles pensam que alguém fez isso. They think it couldn't be them, possibly couldn't be them. E eles pensam que não é possível que sejam eles. So that's why we want to stay as close to discrimination power as possible. Por isso que queremos estar o mais próximos possíveis do poder de discriminar. So anger, they take us away from our discrimination power. O ego, a raiva, nos levam longe desse nosso poder de discriminação. So yeah, let me take responsibility for at least my 50%. Eu preciso tomar essa responsabilidade, pelo menos dos meus 50%. I know we think that I'm 80% innocent, but let us at least take 50% responsibility. Eu sei que podemos pensar que eu tenho 80% da razão, mas vamos dizer que seja 50%. So that I'm able to change myself. Então, por isso, eu consigo mudar. See, if I try to change others, if I try to control others, that's never going to happen. E se eu tento mudar os outros, controlar os outros, isso nunca vai acontecer. Anybody in this room try to control somebody? Alguém aqui tentando controlar alguém? Did you succeed? Vocês tiveram sucesso? Any success stories? Vocês tiveram algum sucesso tentando controlar alguém? No? Teachers, did you try to control your students? Professores, vocês tentam controlar seus alunos? They tried. Vocês tentam? Tentam controlar. Okay, so She says, no, that's why we are here. So yeah, it doesn't work. Não funciona tentar Don't controlar. Não tente. Just control the self. Somente controle você mesma. Okay, then we actually come to, let's talk about if you're trying to resolve a conflict, okay, Vamos with someone. conversar um pouquinho sobre você está tentando resolver um conflito. So first you have to decide that you're going to work at it together. You have to work at it, both of you have to agree to work at it together. Ambas as pessoas têm que concordar em trabalharem juntas. So Marian, I'd like to talk to you about this conflict that we have. Is it okay? Então ela está me falando, Mariane, nós precisamos conversar sobre o conflito que estamos tendo. Está bem para você? Could we meet at some point and talk about it? Podemos nos encontrar e conversar sobre isso? So I don't know, Marian, what is Marian going to say? Yes. E o que eu diria? Eu ia dizer sim. Okay, maybe not everyone is as smiley as Marian. Sister, I can't translate that. You can. Ela está perguntando se alguém conhece alguém que sorri tanto, que nem eu. É embaraçoso, Okay, né? so Marian, what is a good time for you? After school, maybe on what, Friday? Então ela pergunta para mim, qual Or seria Monday bom morning momento? when we are both fresh? Depois do trabalho, ou domingo de manhã, quando nós estamos tranquilos, Okay, where should we refrescadas? meet? Onde nós deveríamos nos Now encontrar? this is important. You have to find a very neutral place to meet. É muito importante encontrar um lugar neutro para se encontrar. Yeah, when the Brazilian football players play in Brazil, Quando os jogadores de futebol no Brasil jogam, they have advantage, right? jogam na casa deles, né? Eles têm vantagens. So yeah, you have to find neutral ground, not what is advantageous to me or to Marian. Então tem que encontrar um espaço neutro que não traga vantagem nem para um e nem para o outro. And even in that space, you know, be face to face. Don't have a big desk in front of you. E mesmo nesse espaço, estejam face a face. Não tenham, por exemplo, uma mesa no meio de vocês dois. Don't be on a Dois. higher chair than the other one. E não estejam numa cadeira mais alta do que o outro. There's Ficar no got mesmo to- nível. There's got to be power balance. Porque tem que ter um equilíbrio de poder.
Okay, and then what we're supposed to do is to start first identifying what is the conflict. What is your conflict? What is my conflict? E a primeira coisa é identificar qual que é o conflito. Qual é o meu conflito e qual é o conflito dela. So Marian, I find that every time we have meetings, you're always late to the meetings. Então, ela pode me dizer, Mariane, toda vez que temos uma reunião, você está sempre atrasada. Okay, second, every time we're in the meeting, you're always interrupting me. E toda vez que estamos na reunião, você está sempre me interrompendo. Do you agree? Yes. Okay. Ela perguntou se eu concordo, eu falei sim. Okay, sister, she said, say no. So anyway, then I would hear Marian. Marian has problems with me. I need to hear that. Okay? E então ela me ouviria, né? Se eu tenho problemas com ela, eu falaria da So you mesma write it forma. down. This is Marian's position. This is Aruna's position. Então existiria a minha posição e a posição dela. And then we keep asking why. E nós podemos ficar perguntando por quê. So Marian, yeah, why? What happens when you're late? Why are you late? Então ela pode me perguntar por que você está atrasada. And maybe she'll start telling me, well, you know, Aruna, I really try to be there, but it's just not possible. E eu posso dizer para ela que eu realmente tento chegar na hora, é que realmente não tem sido possível. I just lose sense of time. Eu perdi o senso do tempo. So when I hear her say this, already I'm beginning to melt, right? E quando eu ouço o que eu estou falando, ela começa a derreter. That at least she's trying. Mas porque pelo menos eu estou tentando chegar na hora. Or, okay, she might say, I'm not late. What makes you think I'm late? Ou eu poderia dizer, não, eu não estou atrasada. Por que você acha que eu estou atrasada? I'm always on time. Eu estou sempre no horário certo. So anyway, you ask the questions and then you explore. So she might say that and then I'd say, well, no, according to my watch, according to this clock, you're not on time. Então, se continua conversando dessa forma, mas ela pode dizer, de acordo com o meu relógio, de acordo com o relógio da sala, né, esse não é o tempo combinado, a hora combinada. You know, really one thing I want to share from my heart. One thing that conflict resolution has taught me is not to be afraid of conflict. Eu gostaria de compartilhar com vocês de coração que uma coisa que eu aprendi nisso tudo é que sorry, I got lost. The conflict. Can you repeat, please? One thing that studying conflict resolution has taught me is for me not to be afraid of my conflicts. Okay. Ela está dizendo que uma coisa que ela aprendeu com esse estudo é que eu não tenho que ter medo do conflito. Because you just work through them. That's all. You just, learn the tips and tools and work through them. Porque você aprende as ferramentas, as dicas e consegue atravessá-los. Okay, so we ask why do you do this? What's happening to you? We ask these explorative questions, open questions. Então fizemos essas perguntas que se chamam perguntas abertas, uma para a outra, né? And while we do this, we've got to keep good tone. Don't get angry, don't raise your voice. Keep a good tone when you're speaking. E enquanto conversando, manter um bom tom, não erguer a voz. No emphatic words. Não usar palavras enfáticas. Like, Marian, you always do this. Mariane, você sempre faz isso. Não falar dessa forma. You never do this. Ou você nunca faz isso. Yeah, there's never, always, and never, never. Não usar sempre e nunca. Né? So yeah, body language, tone. So body language, yeah? A so linguagem for example, corporal. I fold my hands. Quando eu cruzo meus braços assim, como ela está mostrando. So what is that? What is that body language? O que isso significa? Qual é? Exactly. I'm not open. It's like I'm closed.
é como se ela estivesse fechada, ela não está aberta a perguntas. So I fold my hands. Yeah, tell me, what do you want to tell me? Então, se ela fizer isso e fica falando para outra pessoa, então me fala, o que So você quer falar? my body language is saying one thing, but my words are saying something else. Então, a linguagem do meu corpo está dizendo algo e as minhas palavras estão dizendo outra Or I coisa. say, yeah, I'm listening. Yeah, I'm listening. Sim, nessa posição ela fala, sim, estou ouvindo. But I'm Estou not looking at ouvindo, her. mas não está olhando para mim. So body language is also very important. Então, a linguagem corporal também é bastante importante. Try to choose more positive language. Procure escolher uma linguagem positiva. One important thing that you can take away is try not to use but. Uma coisa que vocês podem levar com vocês é tentar não usar a palavra mas. So Marian, you did a great job of organizing this event and the snacks and the microphone and everything, but... E ela pode dizer para mim, Mariane, você fez um bom trabalho aqui, organizando tudo, organizando os microfones, organizando um lanche, tudo, mas... And so, she's going to forget all the good things that she did, right? Ela vai esquecer todas as coisas boas que ela fez. So Marian, you did a fantastic job of this, and it would have been good if the sound was good. E você fez, então ela está refraseando, né? Você fez tudo muito bem, você fez o que era necessário, mas você poderia ter visto sobre o som. Yeah, easy, no, acceptable, right? Palatable. Algo fácil, né? Que seja elegível. Even at home. Oh, you cooked the soup so nice. The food was great, but... Mesmo em casa, você fez uma comida tão boa, fez uma sopa tão boa, mas... No salt. Não tem sal. So everything was great, and it would be nice if we'd had a bit of extra salt. Tudo foi tão bom, estava tudo tão bom, mas seria muito bom ter um pouquinho mais de sal. So yeah, just try to use positive, kind language. Usar uma linguagem positiva e gentil. Okay, so we've done exploration, and then what happens is that you will find that you come to some common answers, common interests. E depois dessa exploração toda, nós chegamos a um interesse comum. So I will find that Marian actually does value time, and I also value time. Então ela vai perceber que eu valorizo o tempo e ela também valoriza o tempo. And then after that, we get into finding creative solutions. So, okay, what can we do? E então nós podemos criar soluções juntas. See, normally we jump straight into resolution. You come on time and I'll be happy. That's not the way. E juntas fazemos isso, né? Resolvemos juntas. Mas normalmente o que a gente faz é pular já nas respostas, né? Querer os resultados. Então ela diz, você faz isso que eu faço aquilo. But this getting to this common interest is so vital, because then whatever you decide together and it will last. E chegar nesse interesse comum é vital, porque isso vai continuar, vai perpetuar, fazendo a coisa junto. Because as I said earlier, it's us two against the problem. Porque, como eu disse antes, né, somos nós duas contra o problema. It's not that you are the problem. Não é que você seja o problema. And that's why there's win-win. Somos nós. So be curious, don't be judgmental, be curious. Seja curioso, curiosa, mas não julgue. And there's always two sides to the story. Existem sempre dois lados da história. You know this image we show with the two vases? There's black and white, right? And so in the middle, there's a vase, but then there's two faces. So it depends what you focus on. You know that image? Yeah. It's like a black and white. But you have many like that. It's cryptic. Existem imagens branca e preta, né? Que muitas vezes você olha e vê coisas diferentes, não é? Desenhos assim. So one minute you look at the white, it's a vase. When you look at the black, it's two faces.
Quando você depends what you olha, are looking at. depende de como você olha e no que você olha, você pode ver duas faces, você pode ver algo no meio que não sejam faces. Okay, so imagine that there was a piece of paper here, Vamos imaginar que existisse um pedaço de papel aqui. and I drew a W. E ela desenhou W, a letra W. Okay, what do you see from your side, O Nadja? que você vê aí? Ela M. vê a letra M. And what do you see from your side, E Sandra? vocês? O que você vê, Sandra? Sandy, Sandra? M? No, what do you see from your side? Do seu lado. 3. O number 3. Okay, what do you see from your side? E o que você vê do seu lado? O W, se você olhasse de lado. Letra E, não é? Arabic 3, actually. Arabic O 3 E is the other way. ou o número 3 arábico, ela está dizendo, né? Seria visto. So we're all seeing the same thing. Estamos todos vendo a mesma coisa que foi escrita. And we're all seeing it different. Mas estamos vendo de forma diferente. But we're all right. Mas estamos todos certos, né? Da onde a gente está vendo So it's isso. same for our story. My story is right, Marianne's story is also right. A história dela está certa, a minha história também está certa. So let's keep that open mind. Então precisamos manter a mente aberta. So then when you finally decide on, okay, this is how we're going to move forward, this is the steps we're going to take, this is our action plan. Então, quando estamos prontas para continuar adiante, nós vamos criar um plano. Then we follow up. E então seguimos esse plano. And if I really want to be kind, I will help Marianne. I will maybe phone her and say, okay, Marianne, it's half an hour to go. You know, we got to be there on time. So we can also help the other person. E também podemos ajudar outra pessoa, né? No caso aqui da nossa história, meia hora antes de eu ter que chegar num lugar, ela poderia dizer, olha, você sabe que você vai levar meia hora para chegar lá? I think to end, I will say, I think you have to weigh up in your mind whether this conflict is worth resolving or not. E para terminar, ela está dizendo que é para observar, verificar se esse conflito deve ou não ser resolvido. What are the advantages of resolving the conflict? E quais são as vantagens de resolver esse conflito? Maybe I get to know myself better. Maybe I get to know them better. Talvez eu possa me conhecer melhor ou possa conhecê-los melhor. At least there's 50% chance of it getting better. Pelo menos há 50% de chance de melhorar aquilo. At least at night when I sleep, I can say, okay, I tried. E pelo menos à noite, quando eu for dormir, eu posso dizer que eu tentei. So you have to sit with yourself and ask yourself, why should you resolve your conflict? Então você deveria sentar e resolver com você mesmo por que você deveria resolver o seu conflito. And from my point of view, it's always worth it. Sorry, I couldn't hear From you. my point of view, it's always worth it. Do ponto de vista dela, sempre tem valor. We become stronger, wiser. Vale a pena. Nós nos tornamos mais fortes, mais sábios. Okay, I know that there's different levels of conflict where it can become violent. I see that. Diferentes tipos de conflitos e níveis de conflitos, muitas vezes se pode tornar violento. Maybe what I'm talking about is just day to day. Talvez o que eu fale é do dia a dia, conflitos do dia a dia. So when it does become violent, then really not to take the law into your own hands. E quando se fala de violência, você não deve levar as leis na sua mão. You need to seek professional help. Você precisa usar ajuda profissional. So you need to know when to call for that help. E você precisa saber quando é necessária aquela ajuda. But we understand that really many things can be solved when we change. Muitas coisas podem ser resolvidas, nós entendemos assim, mas quando nós mudamos. One of the Brahma Kumari's slogan is that when we change, the world changes. Um dos slogans da Brahma Kumaris é quando eu mudo, o mundo muda.
And it's not the world changed, but because we changed, our attitude changed, our vision changed. E não é porque o mundo mudou, mas é a nossa atitude, a nossa visão mudou. We stop expecting. Nós paramos de ter expectativas. We mind more of our own business. Nós cuidamos da gente mesmo. We're more content, more happy with things. Estamos mais contentes, More at mais peace. felizes, mais em paz com as coisas. Okay. So Okay. to talk more about this, Para we have falar the sister mais sobre who's going isso, to talk about the Living Values temos Project. a Núbia Rubner, que vai estar falando de vivendo valores na educação. So I'm not sure, should we do a meditation now or Podemos fazer after? a meditação No? agora? Okay, so let's do meditation, then I will come off after that. Então vamos meditar, So let's just relax a relaxar, bit, manage our thoughts. administrar nossos pensamentos. E depois a Núbia vem. So yeah, just take a deep breath. I know you've been sitting a long time, so just try Vocês to estão stay sentados há alert. bastante tempo, então vamos respirar profundamente. So meditation is about learning to really communicate with Meditação, na realidade, é aprender a se comunicar comigo mesmo com amor. So what is that self-talk that's going on in my mind? Então, qual é a conversa que está acontecendo em minha mente? So right now I create a thought of peace. Então, agora eu crio um pensamento de paz. What is that thought of peace? E qual é esse pensamento de paz? I want to be at peace. Eu quero ficar em paz. I want to live in a peaceful world. Eu quero viver num mundo pacífico. I want peaceful relationships. Eu quero relacionamentos pacíficos. So I visualize that in my mind. Então eu tenho essa visão em minha mente. I'd like you to visualize your perfect self and your perfect relationships. Eu gostaria que vocês visualizassem o seu perfeito ser e os seus relacionamentos perfeitos. What is the ideal relationship? Qual é o relacionamento ideal? Perhaps one in which there is love and cooperation and kindness. Talvez um relacionamento que tenha paz, calma, cooperação, understanding. e entendimento. So right now in this hall today, I'd like you to plant a seed, a thought Eu gostaria of então, making one very determined thought to change yourself. eu gostaria que nesse momento, aqui nesse ambiente, vocês plantassem a semente determinada de fazer uma mudança
dentro de si mesmo. In the stillness of our mind, we can plant seeds and they sprout. E na tranquilidade da mente, podemos plantar sementes e elas vão brotar. And then I see that spreading all around me. Então eu vejo que elas estão crescendo ao seu redor. The first person that peace affects is myself. A primeira pessoa que a paz afeta sou eu mesma. All my cells become quiet. E então eu me torno em paz, calma. And each time I sit with myself, I'm going to find one of my special qualities, my special virtues. E quando eu sentar-me comigo mesma, eu vou encontrar virtudes especiais que existem em mim. My virtues are my power. As virtudes são meus poderes. When I'm able to remain calm and quiet, that is my power. Quando eu sou capaz de permanecer calma, quieta, esse é o meu poder. When I'm able to be kind and generous, that is my power. Quando eu sou capaz de ser bondosa, generosa, esse é meu poder. So always stay in virtue. Então sempre tenha as virtudes em mente. Virtues create harmonious relationships. Escolha criar relacionamentos harmoniosos. We always say give and take. Os relacionamentos sempre tomam e recebem. We never say take and give. Nunca dizemos tomar e dar. So always plant the first seed. Então sempre plante a primeira semente. Again, just take a deep breath and just really calm yourself from inside. E então, respire profundamente. Inspire profundamente e expire profundamente. Thank you. Gratidão. Obrigada. Agora, então, vamos ouvir a professora Núbia, que é a coordenadora do Instituto, do programa de Vivendo Valores na Educação. Bom dia. Depois dessa palestra e dessa meditação, a gente fica num estado de paz mesmo, né? De atmosfera de paz. Então, meu nome é Núbia, também
atuo na educação como professora de matemática e física. Aposentei, mas estou ainda atuando. E faço parte do grupo gestor, aqui no Brasil, do projeto Vivendo Valores na Educação. Vou falar sobre ele brevemente, trazendo já o assunto que foi tema da nossa palestra de hoje. Então, o Vivendo Valores na Educação, acredito que alguns de vocês já ouviram falar, ele é um projeto internacional e coordenado pela Associação Internacional Vivendo Valores na Educação. E é patrocinado por uma gama de instituições. Aqui no Brasil, Vivendo Valores está dentro da instituição Brahma Kumaris. Em vários países, ele está presente em outras instituições ou apenas como um ponto focal, que é um grupo que lidera esse projeto naquele país. E sempre teve o apoio da Brahma Kumaris, tá? Desde 86, com vários projetos na área de valores que a Brahma Kumaris promoveu. Eu acho que era o outro slide. Só um minutinho, pessoal. Não tem outros slides aí, um menor? Menorzinho. Tá? Tudo bem? Pessoal, esses slides, eles são uma quantidade grande de slides para uma apresentação de capacitação. Mas eu vou reduzir e eu vou falar com vocês sem os slides, tá bom? Então, é o seguinte, nós fazemos a capacitação dos professores para atuar numa atmosfera de valores, principalmente com resolução de conflitos, que é o que a gente conhece bem no mundo de hoje, principalmente dentro da escola nos últimos tempos. Então, a capacitação para os professores, a gente trata de inteligência emocional, inteligências múltiplas, escuta ativa, resolução de conflitos com vários exercícios, várias atividades para treinar e a gente se sensibilizar e atuar dentro da classe, com os alunos na escola, com essa potência de valores. Então, essa formação ela tem 30 horas, tá? Com certificado, e eu já adianto que a gente vai ter uma formação a partir do dia 17 de outubro, por 5 dias alternados, não consecutivos, pelo Zoom, durando mais ou menos 1h30, e vocês vão me perguntar, como é que a gente vai ter 30 horas de formação? É porque nessa capacitação tem algumas atividades que vocês vão precisar fazer e entregarem para terem o certificado de 30 horas, tá bom? As inscrições vão estar nas mídias sociais do Vivendo Valores na Educação. Então, a gente tem o site, que é o vivendovalores.org.br. Procurando Vivendo Valores na internet, vocês vão achar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no site, e também tem o Living Values Education, que é o nosso site internacional, ok? E nós trabalhamos, a gente prepara o professor para trabalhar com esses 12 valores. Amor, paz, liberdade, felicidade, cooperação, honestidade, inclusive outros valores que a escola considera importante naquele momento, por exemplo, amizade. Então, nós temos um material didático no site e também com livros, com vários treinamentos, com várias atividades para ser aplicado dentro da escola. Então, você como professor de matemática, ou professor de inglês, ou professor de português, você vai ter uma gama de material que você pode atuar com os alunos. E você fazendo a capacitação, recebendo esses conteúdos que eu falei, como inteligências múltiplas, emocional, escutativa, resolução de conflitos, você vai estar preparado, vai estar amparado para lidar com os alunos nesses valores, ok? Então, é isso que eu gostaria de falar. O que a professora doutora Aruna nos trouxe, essa parte maravilhosa que a gente experimentou agora com a meditação,
e ouvindo é isso que a gente precisa resgatar de dentro de nós. Então, os valores que a gente vai atuar com os alunos, eles começam a partir de nós. Então, é dentro de mim que começa esse processo e vou estender isso para os alunos e para o meio que me cerca. Então, se vocês, por favor, estiverem interessados na formação, só navegar num desses endereços da internet que a gente vai disponibilizar o link para a inscrição. O curso é gratuito, ok? E fica gravado, havendo alguma dificuldade, a gente disponibiliza o vídeo dessas aulas, ok? Esqueci alguma coisa? Não? Então é isso, eu agradeço muito vocês me ouvirem, agradeço a oportunidade de falar do Vivendo Valores, estendendo como ferramenta para a resolução de conflitos, conforme a nossa palestra de hoje. Muito obrigada. Agora a professora Ladva vai estar disponibilizando o livro com os autógrafos e gostaríamos de agradecer imensamente pela palestra, pelos ensinamentos, e vocês vão receber algumas lembrancinhas também. Agradecemos a presença de todos e nessa manhã, e que tenhamos muita paz para o nosso dia, para o nosso trabalho. Muito obrigada. Pessoal, então, ela tem 3 livros que, caso vocês tenham interesse, podem adquirir agora, e ela se dispõe, então, a autografar. Mas, independente disto, todos vocês vão receber uma lembrancinha, que é um docinho, que na Índia eles valorizam muito essa questão do preparo do alimento. Então, quando ele é preparado, é numa vibração positiva, com muito amor, muito carinho, e cada um de vocês vai receber uma lembrancinha separada, individual, né? Uma lembrancinha com um tema individual, uma mensaginha. Então, vocês vão receber todos aqui, tá certo? Então, podem subir ali, a gente vai trazer o docinho e o livro lá naquela mesa para quem tiver interesse. Muito, muito obrigado pela presença e aproveitem. Deixa eu pegar. Ai, a gente não coloca. Sim, a gente vai pôr alguma coisa aqui para as pessoas pegarem a lembrancinha aqui. Naquela mesa mesmo, viu? Fica tranquila. Podem vir retirar a lembrancinha, fiquem à vontade, por gentileza.